Olá, hoje vamos falar sobre brincar no universo da criança pequena. Atualmente, reconhecemos que as brincadeiras são de fundamental importância para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Jogos tradicionais infantis. E o que vem ser jogos tradicionais infantis? São aquelas brincadeiras que fazem parte da cultura popular transmitida anonimamente de geração para geração, por meio da oralidade. Enquanto algumas se conservam na sua estrutura inicial, outras se modificam ao longo do tempo. Tais brincadeiras como amarelinha, esconde-esconde, brincadeira de pinhão e o pular de corda. O pular de corda duas crianças seguram a corda enquanto as outras pulam, e assim sucessivamente. São brincadeiras tradicionais que acontecem no dia a dia das crianças, mas que muitas vezes essas brincadeiras tradicionais elas estão ficando um pouco de lado. Nós temos a amarelinha também, que a criança pode fazer o desenho com giz na calçada, e são 10 quadradinhos, e que ela não pode colocar o pé onde tem uma pedrinha. Essas são as brincadeiras tradicionais que fazem parte do universo da criança. Olá, sou Maria Isabel e vou falar um pouco sobre o brincar e a linguagem verbal no desenvolvimento da criança. A brincadeira faz parte da evolução das crianças. Por meio delas é que acontece o mecanismo de desenvolvimento motor, social e moral. Ao brincar, a criança aprende coisas novas, fala com outras pessoas e conversa para entender melhor o que as pessoas pensam. As brincadeiras mais comuns, entre elas de faixas etárias diferentes, são as brincadeiras de faz de conta, em que a criança participa de cenas de brincadeiras de leitura, leia um texto em que trata de aprendizagem de escrita, incluindo brincadeira com palavras que criam situações sonoras, com brincadeiras tradicionais como de roda, de adivinha, entre outros. Olá, sou Luana. Como vimos anteriormente, a criança ela aprende brincando. Mas essas brincadeiras, elas são culturalmente é, determinadas, seja pelos familiares, seja na escola, ou seja das crianças brincando com outras crianças. Então, no cotidiano escolar, os professores devem planejar os jogos e brincadeiras para estimular o desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de conceitos considerados importantes na educação infantil. Tanto as brincadeiras com fins pedagógicos quanto as brincadeiras livres, que já fazem parte do mundo infantil, devem ser inseridas no espaço escolar com fins didáticos. As brincadeiras que envolvem o desenvolvimento da linguagem. Brincadeira de ensinar. Nessa brincadeira deve ser disponibilizado um espaço na sala de aula para as crianças façam suas encenações, como um cantinho de faz de contas. Nesse espaço deve ter objetos que estimulem o desenvolvimento das capacidades de imaginação e representação simbólica da criança. Por exemplo, objetos como sapatos, roupas, chapéus, lençóis, entre outros objetos, que darão forma à representação dos personagens, que sejam eles reais ou imaginários. Brincadeira de ler. Assim como nas brincadeiras de encenações, a brincadeira de ler deve ter um espaço destinado
para essas brincadeiras, como o cantinho da leitura. Nesse cantinho, tem que estar disponível livros, sejam eles de papel, ou de tecido, ou de plástico, e também outros suportes de escrita, como gibis e jornais, por exemplo. Sim, e também deve ter nesse espaço colchonetes e almofadas para que as crianças sintam que esse ambiente seja aconchegante e agradável no momento de leitura. Nessas brincadeiras de leitura, as crianças elas podem ser incentivadas a contar as histórias, apoiadas nas ilustrações dos livros. Brincando com palavras. É por meio dessas brincadeiras que as crianças poderão refletir de forma lúdica sobre as dimensões sonoras e escritas das palavras da língua. Por exemplo, a exploração de gêneros textuais, como parlendas, quadrinhos, trava-línguas e poemas, onde podemos incentivar as crianças a perceberem a similaridade sonora entre as palavras. Esses textos, eles são facilmente memorizados pelas crianças. Então, mesmo sem a criança saber ler, ela aprende aquele texto, ela memoriza. Nas brincadeiras com palavras, temos também os jogos de regras, em que as crianças precisam refletir sobre as palavras. Por exemplo, jogos de baralho, com figuras com nomes que rimam. Jogo de dominó, para as crianças parear as figuras, por exemplo, com números que indicam a quantidade de sílaba do nome daquela figura. E também jogos que envolvem o nome das crianças, onde elas tenham que reconhecer seu próprio nome e dos colegas. Por exemplo, marcar em uma cartela de bingo,